alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for,
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 6, versos 1 a 7. Atos, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Hoje é o último dia para entregar as indicações dos nomes dos irmãos para o ofício do diaconato. Assim como domingo passado, hoje também retoma esse assunto para equipar a igreja, também encorajar os irmãos. Se puder deixar um pouquinho mais agudo a minha voz, por favor. Atos 6, versículos 1 a 7. Essa passagem relata a escolha de homens para o serviço diaconal da igreja em Jerusalém. A escolha destes homens, irmãos, está inserida em um contexto de crescimento numérico. A igreja está crescendo vertiginosamente e junto com o crescimento da igreja também vêm as demandas. Isto acontece até os dias atuais. O ofício do diaconato, então, o ofício do diaconato surge como solução a uma demanda que cresceu, mas também como uma estratégia para alavancar o crescimento do reino de Deus. Este livro começa com uma introdução em que Lucas declara qual é o sentido da igreja. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Nós estamos estudando o livro de Atos, estamos no capítulo 27, então vocês estão com isto bem fresco em suas memórias. Este momento da igreja, do estabelecimento do diaconato, contribui para o crescimento do reino de Deus. A escolha dos diáconos é importantíssima para o desenvolvimento saudável da igreja. Saudável no sentido de corpo mesmo. O apóstolo Paulo aos Coríntios usa essa metáfora, que a igreja é um corpo. Que cada parte, e em Efésios ele diz que cada parte deste corpo, cooperando de maneira equilibrada e justa, efetua em si mesmo o crescimento. Então, se o serviço do diaconato não funcionar, o primeiro serviço que sofrerá o dano será o presbiterato. Porque os presbíteros deixarão de fazer o que lhes compete para fazer o que compete aos diáconos, e assim o ministério da palavra enfraquecido, sensibilizado, os outros ministérios serão afetados. Então o ministério diaconal é fundamental à igreja. Então hoje o meu assunto é este, a importância da diaconia na expansão do reino. O primeiro propósito, irmãos, é doutrinário. É expor que a partir do texto, a tarefa principal do diácono é promover as condições necessárias para a efetiva pregação da palavra. Então quando os irmãos trabalham na zeladoria, na organização dos cultos. Quando os irmãos atendem aos necessitados, eles estão, na verdade, contribuindo para que a palavra seja pregada com liberdade total. Segundo, então, o propósito pastoral, o propósito prático, é ajudar a igreja a compreender que o desempenho do diaconato é fundamental para uma área, a evangelização. Imagine, queridos irmãos, e aqui diaconato como ofício, mas diaconato, como eu falei com vocês já, no sentido de serviço. Eu vejo aqui as irmãs se dedicando ao café. Chegam cedo, os diáconos também, e elas estão ali preparando o café. Certamente tinham coisas para fazer, mas deixam essas coisas para fazer para que você tenha um cafezinho gostoso. Se os presbíteros tivessem que cuidar disso,
Se eu, pastor, tivesse que cuidar do café, vocês acham que nesse momento, às 9 horas, eu estaria tranquilo, bem arrumadinho, com o cabelo engomado para pregar? Então perceba que todo ministério na igreja deve ter em mente a proteção e a propagação do evangelho. E o diácono, o ofício diaconal, não é diferente. Ajuda na expansão da pregação da palavra de Deus e, consequentemente, do reino. O contexto desta passagem descreve o crescimento da igreja cristã em Jerusalém, que começa desde o capítulo 2 até o capítulo 8. A perseguição empurra a pregação do evangelho para os confins do mundo. E aqui nós percebemos que o crescimento da igreja trouxe desafios e também como esses desafios foram superados. Estamos diante de uma passagem em que há um estudioso desse texto chama de conflito. Vou usar essa palavra. Mas há um conflito aqui entre os membros da igreja, de fala grega e de fala hebraica. E através dessa atitude que leremos, este conflito é bem administrado. Então é importante o papel dos presbíteros nesse sentido. Nós estamos no trabalho de planejamento. Parece ser um pouco cansativo, porque a gente está ali olhando para números, olhando para circunstâncias, tentando entender relatórios. Mas tudo isso tem uma finalidade só: a expansão do evangelho, com organização e decência. Então, queridos, aqui nós temos um paradigma para os diáconos, mas também um lembrete de que o trabalho diaconal traz uma implicação espiritual profunda. Leiamos a passagem. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. É uma palavra pesada, né, que Lucas usa. Murmuração dos helenistas contra os hebreus. Isso não acontece muito na igreja não, né? Acontece bastante. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então vamos observar aqui esse contexto ainda. O aumento expressivo na quantidade de discípulos e os apóstolos ficaram sobrecarregados. E nós deduzimos que eles não conseguiam mais atender os necessitados sem prejudicar a assistência da palavra. E estas são as duas diaconias que a Bíblia prescreve: a diaconia da palavra e a diaconia aos necessitados. Houve murmuração contra os judeus, e eu já falei para vocês, são todos judeus, mas com línguas diferentes, aramaico e de língua grega. A palavra traduzida por diaconia é serviço, e é usada na Bíblia para designar serviços em geral, tá bom? Nós vemos aqui que significa servir alimentos às pessoas pobres. Prática da assistência social. Uma pessoa me ligou ontem, falou: pastor, na igreja tem assistência social? Falei: tem. Irmão, você está precisando do quê? Falei: não, eu quero doar. Falei: tá bom. Calma aí que eu já vou te passar o telefone dos diáconos. Não, eu quero ajudar. Assistência social é a área predominantemente exercida pelos diáconos. A igreja estava crescendo, mas a pregação estava ameaçada. E esta interpretação do John Stott se tornou muito comum porque ela está certa. O que estava acontecendo? A pregação da palavra estava sob ameaça. A perseguição externa, exercida pelos líderes políticos e religiosos que prendiam os pregadores. A corrupção interna, praticada por cristãos nominais, Ananias e Safira, que declaravam uma coisa na hora de ofertar e era outra, causando escândalo. E agora, a última astúcia do diabo para que a palavra não fosse pregada, distraí-los, desviando-se da sua função principal.
qual a função principal da igreja? Não é assistência social. Essa semana morreu o teólogo que desenvolveu a teologia da libertação, Gutierrez. E esta teologia, muito ligada a ideologias partidárias de esquerda, entrou no catolicismo e dizimou igrejas, o liberalismo teológico. A igreja deixou de ter um fim de pregar a palavra para assistir os pobres. E ao deixar a palavra secundariamente, resultou no que acabou de resultar. Uma igreja fragmentada, sem direção, cheio de ideologias incompatíveis com a própria palavra de Deus. Então, a palavra estava sendo ameaçada. E a função principal da igreja é uma só: adorar a Deus. Adorar a Deus. O resto é consequência. Adorar a Deus. A igreja estava crescendo e a palavra estava ameaçada. Agora, nos versículos 2 e 5, qual a solução dada pelo Espírito para que este conflito, esta demanda fosse resolvida? Versículos 2 a 5, a organização do serviço diaconal. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui não era o sentido de Santa Ceia, era o sentido de filantropia, da assistência mesmo aos necessitados. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos de serviço. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ministério aqui é diaconia da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. A palavra Estevão é traduzida para o português, mas a palavra é Estéfanas. É Estéfanos, tá bom? O homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, nós temos aqui a proposta do Espírito Santo para a igreja. A divisão do trabalho. Uma parte responsável pela pregação, os presbíteros, e outra parte responsável pelo serviço aos santos. Eles ponderam, então, sobre a situação, pastoreiam com amor e sabedoria. Estabeleceram essas divisões porque viram que não era razoável substituir a pregação da palavra por outros serviços. Então nós seremos tentados, pelo pragmatismo dos dias atuais, a abandonar a pregação da palavra. De tornar a pregação da palavra uma nota de rodapé do culto. Infelizmente, muitos dos presentes foram membros de igrejas com essas características. Culto de 3 horas e a palavra de 10 minutos. Nada pode substituir a centralidade da voz de Deus ao coração dos seus filhos. Então eles perceberam, pela misericórdia de Deus, que também era uma astúcia do diabo, a fim de que eles se desviassem para o assistencialismo. Os apóstolos então convocam os discípulos e ordenam a eleição. A forma de eleger, mesmo na igreja reformada, mudou um pouco ao longo do tempo. Sempre tem a ideia de eleição, mas nem sempre esta eleição foi pelos membros da congregação. Houve momentos da história que a eleição era feita entre pares. O colégio de presbíteros elegia outros presbíteros. Hoje, nós então temos o ponto seguinte, que a igreja, a assembleia reunida, escolhe aqueles que são
vocacionados. Então eles estabelecem as regras para o pleito. Quantos serão? 7. Qual é o sexo? Masculino. Quais são as qualificações que eles deveriam ter? Homens de boa reputação, nós vimos na pregação passada, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que seriam então encarregados de servir as mesas. O verbo, quando diz aqui no verso 3, mas irmão, escolhei, este verbo implica em escolha fundamentada. Não é chegar ali, você vê na feira, né? Um exemplo tosco é que você vai na feira e pega ali as frutas, você pega de qualquer maneira? Não. É uma escolha cuidadosa, criteriosa, e é isto que esta palavra entende. Um homem aprovado, que tenha bom testemunho dos de fora, um homem que não é cheio de espírito, ou seja, que não é levado pelos seus impulsos carnais, não é dominado pelo vinho ou qualquer tipo de vício que o dessensibilize. Lembra que nós falamos isso domingo passado? Um homem que não seja dessensibilizado por causa do vício algum. E um homem, então, cheio e controlado pelo Espírito Santo e cheio de sabedoria. Como a sabedoria é importante para responder às pessoas, para interpretar as situações com clareza e para tomar decisões práticas com humildade. Então, essas são as características. Boa reputação, um homem espiritual, não carnal e cheio de sabedoria. E essa sabedoria é a capacidade, então, de interpretar os fenômenos e de tomar decisões com humildade e discrição. Os apóstolos, então, no versículo 4, reafirmam a missão principal que é delegada aos presbíteros: pregar a palavra e orar. E, como eu disse, tem presbíteros que não deixaram, são diáconos também. E isso aqui é uma luta interna. Quando você vê uma coisa diaconal por fazer e não é feita, seu coração fica inclinado a fazer. Fica com urticária, assim, coçando, falando, vou fazer. Mas não podemos. Infelizmente, aquela área vai ficar deficiente. Você, meu presbítero, não deixe de preparar bem a sua aula de escola dominical. Não deixe de ligar para os irmãos da igreja, lendo um versículo bíblico. Não deixe de orar para fazer outras coisas. Se tiver que escolher entre elas, é claro que cada momento tem uma prioridade, você vai entender isso, não é absolutizar. Cuidem disso. Dedicam-se à oração e pregação, à diaconia da palavra, e delega o importantíssimo serviço de cuidado aos necessitados para os diáconos. Isso os diáconos podem delegar, isso está na nossa Constituição. Não a oficial, não mulheres oficiais, pode delegar às mulheres, que elas façam visitas, que elas atendam os necessitados sob a sua supervisão. Então, irmãs, nós sabemos que tem irmãs aqui que são verdadeiras diaconisas no sentido do termo, no sentido de serviços aos necessitados, que podem contribuir com os oficiais. Qual foi a resposta da congregação à diaconia? Eles, então, se agradaram e elegeram estes homens. 7 homens, a maioria deles gentios. E a queixa, a irritação foi dirimida. Lucas registra os nomes com um propósito. Todos esses nomes aqui apontam o seguinte: 6 eram diáconos da igreja de Jerusalém, fundamentalmente judaica. 6 eram de língua grega. O que isso quer dizer? Não havia partidarismo. Nós temos essa ideia hoje, né, identitária das ideologias. Branco, preto, vermelho, X, G, tamanho F, fazendo essa separação terrível. A igreja não precisa de nada disso.
Desde o princípio, a igreja só tem um corpo. Paulo diz aos Gálatas que em Cristo não há mulher, nem homem, nem grego, nem bárbaro, ou cita. Há sim diferenciações explícitas de classes e sexo. Contudo, em Cristo, nós não militamos um contra o outro. E toda essa ideologizada não serve para nada para nós cristãos. É tudo água com açúcar, remédio amargo que não salva e não cura. Na igreja, apesar das diferenças e culturas étnicas, não foram capazes de separar a unidade. Isso implica, irmãos, que muitos são chamados para o serviço e são muito diferentes. Não compare o pastor Fábio, o presbítero Fábio, com o presbítero Alessandro. Não compare o presbítero Alessandro com o presbítero Isaac. Não compare o diácono Anderson com o diácono Ailton. Não adianta. Nós estamos indo por uma espiral infinita. Deus chamou todos com seus dons e peculiaridades e nos uniu em Cristo. Sem partidarismo, sem separatismo, porque o maior bem era que a igreja continuasse o seu ministério de pregação e também de assistência aos necessitados. Versículo 6, eles vão ordenar estes homens. Apresentaram-no, então, perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Temos aqui a ordenação para o ofício do diaconato. No texto, não encontramos a palavra diácono, mas sempre há a palavra diaconia, referindo-se ao serviço. Mas veja só, por que eu entendo que esse texto é a origem do diaconato oficial da igreja? Justamente por causa desse ato. O diácono nós temos aqui a imposição de mãos feita pelos apóstolos, que transforma o exercício da assistência em ofício organizado. Até aqui, todos eles trabalhavam, mas a partir de agora, eles recebem a chancela, a autoridade, a outorga perante a igreja para exercer este ofício. Portanto, como eu já tinha pregado na semana passada, ofício bíblico é masculino, serviço para todos. Então impuseram as mãos. O diaconato é reconhecido como um cargo de autoridade delegada pela igreja. No Novo Testamento, irmãos, a imposição de mãos era usada para ordenar pessoas qualificadas ao ministério específico, para ordenar presbíteros à igreja. Então você não verá esse tipo de manifestação, de imposição de mãos, a não ser para transmitir autoridade, poder do Espírito aos oficiais. O modelo de serviço prestado é, então, focado na palavra pelos presbíteros e focado na assistência social. E assim, irmãos, pelos diáconos. Essa é a estrutura elementar da igreja. Palavra e serviço aos necessitados. Nós, esse ano, aumentamos 2 comissões. Nós tínhamos 9, passamos para 11. Necessidade. Mas se você olhar bem, todas elas estão focadas em 2 ministérios só. Palavra e assistência. Tudo concorre para este ato. Que pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo o adorem com liberdade. O adorem com tranquilidade. Coisas que os nossos irmãos perseguidos, que ouviremos daqui a pouco, não têm. Ou, se têm, fazem no submundo, escondidos, perseguidos. E no versículo 7, qual é o resultado de tudo isso? Crescia
a palavra de Deus. Este é o objetivo de elegermos diáconos para a igreja. Que a palavra de Deus cresça. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos. Veja só o superlativo. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Um momento de tensão, um momento de escolhas decisivas para o encaminhamento do reino de Deus, quando bem direcionadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, geram bons resultados. Então, Lucas conclui essa história dizendo que o pior foi evitado e o ministério frutífero continuou sem impedimento. Um ministério bem executado pelos diáconos faz com que a palavra de Deus cresça. Muitas vezes, irmãos que foram indicados têm medo, no sentido de achar que será incapaz. Bem-vindo ao grupo, porque todos nós nos sentimos incapazes. O Peterson, pastor Eugene Peterson, diz, no final da carreira, que ele tinha essa dificuldade sobre vocação, né? Maior evidência da vocação é saber que você é incompatível com ela. Se você se sentir muito compatível com ela, alguma coisa está errada. Então, diáconos, vocês vão se sentir assim, mas pense só, que vocês serão o que o Sérgio Ramos foi para o Messi. Como assim, pastor? Como o Sérgio Ramos? Diz que o Messi chegou num time, não lembro qual, ele sempre foi e jogava contra o zagueiro, né? E aí o Messi apanhava tanto desse zagueiro que no time falou assim, agora eu tô no seu time, tá? E ele falou, então, eu vou proteger você com a mesma força com qual eu te atacava, para que você faça o melhor. Você quer um serviço mais lindo que esse? Eu disse não durante muito tempo, como diácono, porque eu não entendia e não estava absorvido com essas coisas. E, irmãos, se alguém que você indicou recusou-se, não fica bravo com ele, não. É difícil. É duro responder. Mas, por outro lado, você que disse não, não deixe que o seu medo te paralise. Não deixe que a vocação fique adormecida, porque foi Deus que deu. Então, o ministério bem executado faz com que a pregação da palavra cresça, que o crescimento de discípulos aconteça e que vocês sejam como o Sérgio Ramos foi para o Messi. Defenderei para que você trabalhe com o melhor que pode. O diácono trabalha na preservação, na unidade da congregação e amortecem as ondas de choque. Eu me lembro, em determinado momento de uma igreja que eu vivi, nós fazíamos parte da junta diaconal. E houve uma crise profunda no conselho da igreja. E a igreja em si estava bem fissurada. Nós nos reunimos como conselho, como diáconos, e dissemos, nós faremos tudo para manter a unidade, ainda que a gente discorde do que tenha sido feito. Deus nos deu graça daquela onda passar. A igreja prosperou, serviu, cresceu e plantou essa igreja. Queridos, os diáconos assumem serviços, empenham-se nelas com um fim último: adorar a Deus, exercer o seu ministério com assistência e também proteger o ministério da palavra. E encerrando, uma aplicação prática. Os diáconos, ao se dedicarem à assistência, protegem a pregação da palavra. E há muita coisa que rouba o tempo da palavra. Tempo de estudo, tempo de preparação. O estudo de quarta-feira passada,
eu tinha planejado 4 horas para completá-lo. Estudo de quarta-feira. Quantas horas vocês acham que eu gastei? 8. Ou seja, alguma coisa que eu tinha planejado nas outras horas vai ficar sem fazer. Então, pregação, preparação, oração são necessárias no ministério presbiteral e os diáconos nos ajudam nisso. Eu não ia falar, mas dá tempo. Eu tenho me visto, de um tempo para cá, com algumas evidências que eu não entendi o que era. E não tem um laudo médico, né? Mas observando, estimulado por um psiquiatra, que também é médico e palestrante cristão, falar sobre burnout, que é o esgotamento físico, como se fosse um palito de fósforo que chegou ao fim. Não que eu despreze a psiquiatria, não é isso. É que eu achei que eu tinha mais questões, talvez, espirituais. Não pecados, mas seria alguma coisa relacionada ao espiritual. E uma das coisas que ele falou é: calcule quantas horas você trabalha. E talvez você seja como eu. Entre ministério pastoral e magistério, tirando as horas de família, eu estava trabalhando 70 horas por semana. Durante muito tempo. E resultados. Abri a Bíblia, achava que não tinha a palavra de Deus, não. Deus não quer falar comigo. Ia para um trabalho da igreja, vinha com alegria, mas com extremo cansaço. Tentativa de isolar-se. Não vou evitar, só se vier me procurar. Era uma forma de defesa que eu não entendia, que no caso tem muito a ver com burnout. Então, a partir do dia 17/10, grava esse dia, 17/10/24, faz pouco tempo, 10 dias, reduzi a jornada. Então, muita coisa vai ficar sem fazer. Diáconos, irmãos de comissão, e na escola também. A partir do dia 17/10, eu orei para reduzir a jornada. E agora eu estou trabalhando 8 horas por dia. Tá certo? E um dia eu descanso. Que em geral eu estou escolhendo um sábado. Para sábado tem um monte de demanda da igreja. Sábado eu vou descansar. Eu vou atender os irmãos. Mas vocês acreditam que 10 dias de sono, 8 horas, muda a sua história? Eu estou dormindo, irmãos, 8 horas de sono por dia. Eu acreditava que com 5 eu dava conta. E por anos eu estou assim. E você disse: pastor, grande coisa, eu também. Então eu quero te dizer, para enquanto é tempo. E separe o dia do Senhor. Porque senão você vai ficar como eu. E graças a Deus ainda não fui no psiquiatra, pretendo ir, falei até para Elisa. Memória não tinha mais. E agora eu estou lembrando dos versos bíblicos inteiro. Então, nossa, Deus ainda continua me amando. Mas não era questão espiritual. Era pecado no sentido de não obedecer a palavra. Tem coisas que é pastor que faz. Tem coisas que é a igreja que faz. E se ficar sem fazer, não morra por isso. Não estou pedindo para você fazer. E a gente fica constrangido pelo serviço de Jesus, né? Que foi a cruz. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E assumiu a morte de cruz. Que entrega maravilhosa. Mas ele se entregou por nós,
para que nós não precisássemos mais fazer sacrifício. Ele se entregou por você, para que você não fizesse mais nenhum sacrifício que te levasse à salvação. Você pode se empenhar, oferecer sua vida como culto. E deve, porque Paulo diz, mas nada disso pode salvar a sua alma do pecado, porque Cristo já fez isso no seu lugar. Descansa tua alma. Ele é o diácono que ofereceu-se para que você não trabalhasse. Que Deus o ajude. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti